Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, mais um exercício aqui de Elixir pra gente fazer. E o tema de hoje é Abstract Syntax Tree, que a gente pode fazer uma tradução como uma árvore de representação do Elixir. E, bom, também nunca trabalhei com algo parecido com isso, né? Óbvio, a gente sabe que as coisas que a gente constrói em uma determinada linguagem, elas precisam ser traduzidas, né, para uma linguagem de máquina. E esse é o trabalho do compilador, ou às vezes o trabalho de um transpilador, no caso do TypeScript, por exemplo, ou de um interpretador, no caso do Python. O Elixir, como a gente sabe, é uma linguagem que compila para ser executada em cima da máquina virtual do Erlang. E hoje a gente vai ver, não exatamente como esse processo de compilação para Erlang é feito, mas como que o Elixir lida com as definições de módulo que nós fazemos, com as definições de funções que nós fazemos, como que ele pega, né, o código que a gente escreve em Elixir e transforma ele em uma representação é, de operação, argumentos e nomes que vão ser utilizados posteriormente para a construção, por exemplo, de um código intermediário, ou, por exemplo, quando você utiliza reflection em uma determinada linguagem, é mais ou menos esse o caminho que algumas implementações vão fazer. E, bom, se você está meio perdido com esse tipo de assunto, eu recomendo que você não ligue muito para isso por enquanto, se você é mais novo no mundo da programação. Tá? A ideia aqui é só mostrar como que o Elixir trata o código que você escreve utilizando o Abstract Syntax Tree. E, bom, vamos lá. Vamos ler a introdução aqui do exercício. Ele diz que a Abstract Syntax Tree ela é chamada também de Content Expression e é uma maneira de você representar o código como dado. Ele diz que cada nó da AST ela é uma tupla de 3 elementos, uma tresupla nesse caso, e aqui ele está dizendo como é que é a AST que representa o 2 mais 3. Então perceba, o primeiro elemento da tupla é um átomo, mais, identifica a operação que você quer fazer. O segundo elemento é uma keyword list, que são metadados que você está utilizando. E o terceiro elemento é uma lista de argumentos, que pode conter outros nós. Né? Então, como o próprio nome diz, Abstract Syntax Tree, isso gera uma árvore para a gente. Ele diz que tudo pode ser representado, né, na Abstract Syntax Tree, por exemplo, inteiros, átomos e strings. Beleza. Ele diz que o Elixir tem um módulo chamado Code na biblioteca padrão, que ele pega uma string e transforma ele no código da AST. E ele também tem um módulo que faz o processo reverso, que é o módulo macro, que a partir de uma AST ele gera pra gente a string. Então, basicamente, o code pega o código Elixir e transforma ele na AST. E macro pega a AST e transforma pra gente no código em Elixir. Tá, beleza. Aqui ele tá falando que tu pode utilizar essa sintaxe aqui para escrever a representação, né, da AST. Então, pode olhar isso no EX. Subir aqui um pouquinho o terminal. Então, quote do 2, vou dar um tab, 2 mais 3 menos 1, end, e tá aqui a AST que ele gerou pra gente. Então, reparem em como que ele leu, né, a expressão. Então, a primeira coisa que ele tem aqui é a operação de menos, o átomo que identifica a operação de menos. Isso aqui, como a gente viu, é uma lista de metadado, que pra gente não é importante agora. Aí, como argumento da função de menos, ele tem um outro nó de AST, que é representado pelo o átomo de mais, que vai representar o 2 mais 3. Os metadados dessa operação, os argumentos de 2 mais 3. E aí, todo esse nó dessa expressão vai se transformar em um argumento da operação de menos. Então, ele vai avaliar esse cara aqui antes. O resultado disso aqui vai entrar como parâmetro também junto com esse 1. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente está vendo. Essa representação aqui está um pouquinho mais indentada, acho que dá para ver isso melhor. Tá sem os metadados aqui também, né? Casos de uso. Ele diz que aqui em Elixir você pode trabalhar com metaprogramming.
Ele diz que as macros são uma maneira de você escrever código Elixir, que produz código Elixir, e que eles vão acabar retornando árvores de sintaxe como output. Isso aqui é super interessante, porque quando a gente estava trabalhando com guards, né, onde a gente fazia algo desse tipo, existiam apenas algumas funções que podiam entrar aqui, né, nessa cláusula. Com macros você pode estender, né, isso para ter outras funções de guard, por exemplo. Uma outra questão interessante de você trabalhar com macros é quando você quer definir algumas operações, né, do teu domínio. Algumas linguagens já trazem isso de uma maneira bem simples, por exemplo, o Kotlin. Você consegue escrever operações e funções, né, inclusive alterando a ordem com que você escreve a chamada dessa função. Então, por exemplo, o que a gente está acostumado aqui em Elixir é escrever algo do tipo, né? Então, sei lá, o string, aí estou inventando e você passar o argumento, né? Em Kotlin, utilizando metaprogramação, você consegue fazer algo do tipo, sei lá, você tem um client, aí você tem a função send, por exemplo, o server aqui. Então, isso aqui semanticamente, né, é mais legível. Mas no fundo, o que está acontecendo aqui é que a tua função send vai ser traduzida e chamada dessa forma, por exemplo. Então, basicamente essas coisas que tu pode fazer com macro são coisas interessantes para você definir algumas operações com um pouco mais de semântica. Ele diz aqui que outro caso de uso é análise de código. E, bem, ele diz aqui que o Exercism tem esse analisador, né? E é assim que ele faz pequenas análises e emite comentários sobre as suas soluções. Acho que eu nunca mostrei isso, mas quando você submete um exercício no Exercism, se tiver alguma má prática no teu código que for identificado, ele escreve lá para você. É uma maneira de você alterar o teu código e fazer ele ficar um pouquinho mais legível ou um pouquinho mais parecido com as boas práticas que o pessoal utiliza no Elixir. E, bom, vamos para as instruções aqui do exercício. Ele diz que a gente está trabalhando numa companhia de espionagem e que a gente tem um informante. Essa informante, ela é uma desenvolvedora de Elixir e ela está encodando mensagens secretas no código dela. E que a gente vai ter que fazer o decode dessas mensagens. Ele diz aqui que a gente vai ter que pegar todas as funções públicas e privadas na ordem que elas foram definidas. E para cada função a gente vai pegar os primeiros n caracteres do nome da função, onde n é a aridade da função. Então, por exemplo, deixa eu escrever aqui esse caso, a toast, né? Toast, a gente tem o nome da função que é toast e ela tem aridade 1, ela só recebe um parâmetro só. Então a gente vai pegar apenas o t do nome dessa função, certo? Bem, ele diz aqui que a nossa primeira tarefa é pegar uma string e transformar ela numa ST. Bom, a gente já viu que o módulo que faz essa transformação é um módulo code. Então, já vamos pegar aqui code. Ponto. Vamos ver se a gente tem um string outro. E a gente vai passar a string aqui para dentro. Vamos fazer a definição da especificação. UST. Vai entrar uma string. E a saída é uma ST. Vamos ver o que ele vai retornar aqui. Ele retorna um macro. Macro.p. Fechado? Então, primeira tarefa feita. Segunda tarefa. Implemente uma função decode secret message part, que tem aridade 2. Essa função deve receber uma ST e um acumulador, que é uma lista. E ela deve retornar uma tupla com a ST como primeiro elemento e o acumulador como segundo elemento. Aqui, ele passa para a gente a chamada da função. Então, ele gera primeiro a árvore de sintaxe abstrata e chama a função com a árvore e uma lista de acumulador. Perceba, a função tem nome cat e tem aridade 13. Então a gente vai pegar as 3 letras do nome, que é a própria palavra cat, e a gente vai fazer um prepend, né? Então, beleza. Aqui a gente vai ter alguns pequenos problemas, mas eu vou mostrar para vocês
como contornar isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fechar aqui. A gente vai abrir o terminal iterativo, mas carregando o nosso projeto. Eu vou fazer a chamada exatamente desse cara aqui, né? A gente ver como que vai sair a árvore. Então, vamos aumentar um pouco. Então, primeira coisa é o dfp, os metadados. E aqui uma linha de... Deixa eu ver se ele fala pra gente. Ele diz que são os argumentos, né? O terceiro elemento é uma lista de argumentos que pode conter outros nós. Aí, nesse caso, o outro nó que ele está tendo aqui dentro é um atom com o nome da função, mais metadados, e aqui uma lista de argumentos. Então, vamos fazer um pequeno pattern matching aqui para a gente entender. Então, isso aqui vai ser a minha operação. Isso aqui vai ser ignorado. E aqui eu vou ter data. E aqui eu vou fazer um guard, que é quando o P está na lista de dfp ou def. Porque ele diz pra gente que apenas funções com nome, com dfp ou def, devem alterar o acumulador. Aí só para vocês verem, eu vou gerar, né, a árvore para esse comando aqui. Então percebam que a operação não é dfp nem def. Então a gente consegue fazer isso aqui tranquilamente. Agora a gente vai fazer o pattern matching também com os dados. E aqui vai ser importante. Na realidade, isso aqui é uma lista, né? Que a gente vai ter. E nesse caso específico a gente tem um item lá dentro. Aqui vai ser o nome da função. E acho que compensa a gente tentar fazer. Dar uma olhada aqui. Como é que ficaria se a gente chamasse um atom aqui dentro? Não dá certo. Será que tem um jeito da gente transformar um atom numa string? Vamos dar uma olhada. Tem toAtom, toInteger, charList. A gente tem um módulo atom. Tem um toString aqui então. Fechou, é o que a gente vai utilizar para esse cara. A gente tem metadado que a gente vai ignorar. E a gente tem uma lista de argumentos, né? E aqui eu vou dar um pipe, só para falar que a gente está pegando a cabeça dessa lista. E beleza. Então, a gente vai utilizar o string.slice. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar esse atom numa string. Então, cadê o meu pipe aqui? Transformei esse cara numa string. Vou passar para o slice. O slice vai receber... Ele vai começar em 0, que é esse primeiro inteiro. E a gente vai terminar ele no list.length. Vou ser a função length que tem função length dos argumentos. Isso aqui vai ser a nossa message. E a gente vai colocar ela dentro do nosso acumulador. Então, message, pipe, acc. Agora a gente vai ver se isso aqui está funcionando corretamente. Vamos dar um recompile. Tranquilo. Vamos testar para essas entradas. Então, vou gerar a AST desse cara. E a gente vai passar ela para dentro do nosso decode. Então, tá aqui. Vou sobrescrever a nossa AST. E provavelmente a gente vai ter um erro aqui agora, porque eu não criei a função que não trata dfp e def, né? Quando a gente não tiver esses dois
esses dois caras aqui e a gente não tem a função definida para tratar, então a gente vai ter erro aqui provavelmente. Sim, foi exatamente isso que aconteceu. E vamos lá. Vamos definir def decode. Aqui eu tenho a minha ST, aqui eu tenho meu acumulador. Do. Uma outra coisa, isso aqui tá errado, porque a gente tem que ter a ST aqui dentro. ST e o acumulador, né? Ele diz que a gente tem que retornar uma tupla aqui. Então a gente vai fazer isso. Então, AST e o ACC. Vou dar um recompile. Vamos escrever aqui o nosso node. Vamos chamar esse cara. Agora a gente vai reescrever o nosso stnode para a função anônima, né? Chamada do mais. E fazer o decode. Então, fechadinho. É isso que a gente precisava fazer. Vamos escrever a especificação desse cara. Aqui ele recebe uma macro. Aqui ele recebe um acumulador, que é uma lista. E eu não vou tipar essa lista. E ele retorna a macro e a lista. Basicamente isso. Ele diz aqui, estenda a decode secret message part. Para retornar os primeiros N caracteres do nome, onde N é a aridade. Bom, isso aqui já foi feito, né? Foi feito aqui, quando a gente fez o slice. Nossa quarta tarefa, fix decoding para funções com guards, tá? Então, vamos ver como é a árvore de sintaxe abstrata desse cara aqui, né? Deixa eu ver, é um CLS, não vai aqui. Clear. Clear vai. Então, o que acontece aqui? A gente ainda tem o DFP como primeira coisa, mas agora na lista de argumentos, que é o terceiro item, a primeira coisa que a gente tem é o guard, o metadado, e dentro desse nó do guard, a gente tem a lista de argumentos como o terceiro elemento da cláusula. Então é isso que a gente vai buscar agora. Vamos tratar isso aqui dentro. Porque aqui a gente pode ter dois problemas agora, né? Isso aqui é uma extração quando a gente não tem o guard lá dentro, né? A cláusula when. Agora a gente tem que criar um destrutor dessa lista para quando a gente tem o when lá dentro. Então vamos verificar isso aqui. A gente consegue fazer isso com um case, eu acho. Deixa eu pensar. Ou vamos criar uma segunda função, que é uma função de extração, né? E a gente vai ter que fazer a extração do nome da função e da quantidade de elementos, de argumentos que ela tem, né? Então, extract dfp, extract name and a raridade da função. E que a gente vai receber aqui uma macro, .t, que é uma st. E vamos lá. Eu vou querer aqui retornar uma tupla mesmo, não tem problema, com o name e a aridade. É isso que eu quero fazer. E aí eu vou utilizar um case aqui da st do. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no destrutor é pro caso mais basicão, que é esse caso aqui. Que é essa lista aqui, né? Então, se aqui a gente tiver o n, eu posso ignorar os metadados e posso pegar essa lista aqui para mim e desconstruir ela. Então, eu conheço essa lista. Essa lista aqui, eu vou ignorar o resto e vou pegar só o primeiro item dela, que eu sei onde tem o nome da nossa função, os metadados e aqui os argumentos. Vou chamar só de args. Para um segundo caso, eu sei que ele vai dar match com isso aqui. Então já vou fazer o retorno aqui. Só para a gente ter uma consistência, eu vou chamar isso aqui de args. E vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o name
e os args aqui. E pegar o name e os args aqui. Vamos só construir a nossa especificação para essa função. Que é retornar, que é entrar, na verdade, uma macro. E como saída sai uma tupla, que vai ser um atom. Opa. E uma lista. Que tá falando que essa função não está sendo utilizada. Beleza, a gente vai utilizar ela agora. Que é para pegar o nome da função, os argumentos, e extract name and art da nossa AST, né? Só que a AST que eu quero pegar aqui, deixa eu pensar, na verdade não, aqui não entra uma macro, né? Na verdade aqui entra já os dados que é uma lista de nó, né? É isso que está entrando. Então, na realidade aqui vai entrar uma lista, né? É basicamente isso que a gente quer da match aqui. E aqui a gente vai passar a data. Aqui a gente chamou de args. E bom, é basicamente isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos dar um recompile. E a gente vai testar para funções que tem o guard. Né? Então, vamos gerar a ST desse cara. E vamos passar para dentro para ver se vai dar tudo certo. Ele pegou esse primeiro caso, né? Certo, vamos ver por quê. É uma lista. Tá, eu acho que eu errei aqui, ó. A cláusula when. Eu errei aqui. Então, aqui nesse caso, é o fechamento. Aí aqui dentro tem um pipe para mais coisas lá de dentro. Deixa eu dar o recompile. Vamos gerar. Opa. Tem coisa estranha aqui, cara. Cláusula when, aberta chaves, metadado que eu não quero e a lista. Aqui tem um pipe para mais coisa também. Compile. Pronto, exatamente o que a gente queria. Fechado. Agora vamos testar para um caso onde a gente não tem o guard. Belezinha. Então, aparentemente está tudo funcionando aqui. E vamos para nossa última tarefa, que é o decode full secret message. Então, implemente uma função que é o decode secret message. Ela deve receber um argumento que é uma string de um código Elixir. E aí perceba que tem um módulo aqui dentro, tem uma porrada de coisa. E... Tá, beleza, é basicamente isso. A gente vai receber todo esse código, o código vai ser passado lá para dentro. E o que a gente quer retornar é uma palavra, uma mensagem só. Então vamos lá. Ele diz aqui para ter certeza que a gente vai reutilizar as funções que a gente definiu nos passos anteriores. Então o que a gente vai ter que fazer é pegar e usar essa função que é o toAST. Então AST, chamada de toAST, passado esse string de código. A gente vai gerar, beleza. Agora que a gente tem a string de código, o que a gente vai ter que fazer? Vamos só entender como que vai ser a árvore que vai ser gerada com isso aqui. Eu acho que vocês vão... Vai ficar mais de boa da gente entender. Então, deixa eu dar um clear aqui. O output dessa operação vai ser meio grande. E eu vou utilizar aqui, por exemplo, qual que é o nome do módulo que a gente está trabalhando? Top Secret. Então, Top Secret. toAST. Vou passar aqui todo esse código. Então, a primeira coisa que ele faz é o def model, depois metadado, depois mais nós, nesse caso, até que a gente vai chegando em nós mais internos que vão tendo as definições das funções. Então, vai ter essa definição de função e essa definição de função que a gente está vendo aqui. Beleza? Como que a gente tem que percorrer essa nossa árvore aqui? A gente vai percorrer essa nossa árvore em pré-ordem.
Por quê? O que, que eu quero que vocês entendam aqui? A gente tem esse primeiro nó, que é o nó mais externo, né? Depois a gente entrou nesse outro nó. Se esse outro nó fosse um módulo, a gente também teria que entrar nele antes. Se tivesse um outro módulo aqui dentro, a gente teria que entrar nele antes. Então a gente está fazendo uma busca em profundidade na nossa árvore de sintaxe abstrata. Para a gente fazer um percurso desse, a gente tem dentro do módulo macro essa função aqui, pré-walk. Tá? Então, vamos utilizar aqui o pré-walk passando a nossa árvore. Um acumulador, que vai ser uma lista vazia. E aqui ele fala que a gente vai passar uma função, mas deixa eu só ver a assinatura para ver se tem um exemplo. Então tá aqui a nossa função que a gente vai utilizar, né? Só que essa função já foi definida, que é exatamente a decode message part. Então, vamos fazer uma referência a ela. Ela tem aridade 2. Se não me engano, isso aqui é o suficiente para fazer uma referência à função. Então, beleza, a gente tem o macro pré-walk. Agora a gente vai ver o que, que essa função está retornando para a gente lá no nosso terminal. Então, vou dar um clear aqui, recompile. Então, topsecret.decode secret message. E a gente vai passar, todo esse texto aqui para dentro dela. Então, ele vai gerar aqui pra gente. Então lembra, a nossa função gera uma tupla com toda a ST e uma lista contendo os valores parseados, né? Então, por exemplo, dessa função aqui, que é a buzz, ela tem aridade 2, então ele pega só o BU. Dessa outra função aqui, que é o yesterday, ela tem aridade 1, então ele só pega o Y, que é exatamente o que está sendo demonstrado nessa lista aqui. Beleza? Então, a gente tem aqui um partner matching, onde eu vou ignorar a ST. E eu quero pegar aqui o decode. Esse decode a gente vai ter que trabalhar ele da maneira contrária, porque o BU tá aqui atrás e o Y tá aqui. E o retorno que a gente quer é a mensagem by. Então, a gente vai utilizar uma função denum que é o reverse decode. E a gente vai utilizar um reduce. Reduce, e a função que eu quero utilizar aqui é a de concatenação. Vamos ver se isso aqui já é o suficiente. A gente vai ter que utilizar topsecret.decode secret message. Vamos passar todo o nosso código lá para dentro. Opa! O reverse não funcionou, eu acho. Ou foi a parte do reduce que eu fiz errado? Deixa eu ver aqui essa parte do reverse. Opa. Ctrl Shift C. Deixa eu ver. Pergunte. Oh, caralho. Vou dar um Ctrl A aqui. Vamos dar um clear. Topsecret.decode. Ah, a cópia não tá legal, cara. Pera aí, então. Vou ter que copiar de fora do terminal. Vou ter que copiar daqui. Toda a nossa mensagem. No caso é um código. Então o reverse funcionou. Cara, por que, que o reduce não tá funcionando? Ah, porque o acumulador eu acho que tá zoado. Então eu vou utilizar direto o reduce, um decode e a minha função aqui dentro. A gente vai dar um recompile. Topsecret.decode, Ctrl Shift V e GG.
Temos aqui todo o nosso código bonitinho. Bom, para a gente testar aqui e terminar esse exercício, a gente vai utilizar o mix test. A gente teve uma falha aqui, que é... A gente teve uma função com aridade 0 e sem parênteses. Vamos ver esse caso teste aqui. Então, function com aridade 0 e sem parênteses, os resultados devem ser uma empty string, então def ages. Vamos ver como que gera ST desse cara, pra gente ver se a gente não cobriu algum caso teste. Ctrl Shift V. Na verdade, a gente vai ter que abrir o EX aqui. Então, EX-S mix secret.toST desse cara. A gente tem uma lista com essa tupla onde a gente tem o nome e new aqui, né? Então, isso aqui pode ser uma coisa que está acontecendo. Deixa eu só ter certeza de uma coisa aqui. Que é esse string slice. Vou passar uma string qualquer aqui, por exemplo. E vou colocar para ele ir de 0 a 0. Gera string vazia. Acho que foi um caso que eu não cobri aqui. Ver se cobrindo ele. Uma lista vazia. A gente pode sair aqui do terminal. Vou dar um mix test para ver se só isso é suficiente. E bem, só isso aqui já é suficiente para a gente terminar o exercício. Eu acho que o vídeo já ficou extremamente longo. Eu vou ver se eu dou uma... se eu aumento a velocidade da minha voz aqui. E bom, pessoal, esse foi um exercício de árvore de sintaxe, né? Ou seja, como que o Elixir pega teu código e parseia ele para isso ser utilizado em outros lugares. Aqui a gente viu um exercício bem legalzinho, né? Onde a gente está codificando mensagem dentro do nosso código. Foi bem interessante ver isso. E bem, a gente se vê aí numa próxima resolução de exercício, né? Até mais, galera.